Está alto demais, quer que diminua? Nós estamos diretamente aqui do Valqueire, no estúdio do Espiritismo.net. Não é para qualquer um não, gente. E eu estou, inclusive, na nossa sala da Rádio Web, que vai ser inaugurada agora em maio. A parte física da rádio, que já está praticamente toda montada. E esse microfone é daqueles espertos, Table Conference Microphone. O negócio não é para qualquer um. Por isso que continuem colaborando, tá, meus amores? Amo vocês, tá, queridas? E na outra sala, que vocês sabem que são 2 salas já alugadas, está lá a Vânia Rê Ribeiro e a nossa secretária, fisicamente falando, que a virtual é a Mana, virtual física, presencial, que é a Márcia, que assumiu hoje o posto voluntário, secretário, na imposição, né, gente? Sabe como é que é voluntário espírita? É a imposição. E elas estão lá na outra sala me ouvindo. Prima, você tem que vir aqui para ver os estúdios, certo? Bom, não vamos perder, entre aspas, mais tempo. Nós vamos... Oi, Beth. Beth, você é a Beth lá, minha vizinha? Ou é outra Beth? Você tem entrado, outra Beth. Seja bem-vinda. Não é a Beth Rosado, nem a Beth, minha vizinha, mas é a Beth do Rio de Janeiro. Conforme a orientação dos espíritos, através de Caibá Chuto, nosso protetor, maior patrono, qualquer estudo na sala ou fora da sala referente ao trabalho do Espiritismo.net, temos que abrir o Evangelho e ler. Mana vai nos assessorar, né, Mana? Eu abri aqui no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, no item 12, que é, na verdade, e bem extenso, e é uma mensagem do Adolfo Bicho de Alger Marmande, 162. E é um item que está relacionado a orgulho e humildade. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal-estar se generaliza. A quem isso se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou falseado na sua interpretação, como regra invariável da vossa conduta. Vamos à nossa prece, eu vou ler só esse pedaço, para a gente poder fazer os verdadeiros comentários sobre o tema da noite de hoje. Parábola dos Trabalhadores da Vinha, do livro de Caibá Schutel. Mudou lá, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, que é o patrono do trabalho na mídia, principalmente nas novas tecnologias, e é um patrono do nosso trabalho no Brasil. Senhor Jesus. Amigo de todas as horas, irmão maior, mais uma vez, reunidos, encarnados e desencarnados, em nome de Deus, solicitamos o amparo para as nossas palavras, para os nossos sentimentos e iniciativas, nossa boa vontade, em darmos prosseguimento ao estudo, para que nossas mentes se apoiem cada vez mais nesse conhecimento nos momentos difíceis de nossas existências. Que seja, portanto, com essa convicção, com essa esperança, que possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Mana,
Hoje é até 8h30 ou até 9 horas? Eu sempre esqueço. Até 8h30, né? Até 8h30, tá? Então, não, é porque a hora tem que ser a hora mesmo da palestra, né? Então tá certo. É porque tem estudo que a gente vai até mais tarde, tem horas que eu me confundo. Alguém vai colocar na área de texto? No Leon Denis é até as 9 horas, né? Mas aqui na sala, nos nossos dias, acho que a gente combinou de ir até 8h30, conforme... Mas isso a gente tem que depois decidir, porque tem que ter uma regra única, né? Então depois a gente vamos vendo que os outros estudos são de 1 hora, então a gente tem que manter a regra, certo? Está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, as seguintes colocações. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta, e na 9ª, e fez o mesmo. E cerca da 1ª saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estás aqui todo dia desocupados? Responderam: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Ide também para a minha vinha. À tarde disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca de 1/10 hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais. Porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Né? Bom, a gente começa vendo, primeiro, que a gente pode ir lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, onde nós encontramos os comentários a respeito dessa parábola, quando se fala dos trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas, os trabalhadores do Senhor. Nós vamos fazer um ping-pong. E quem quiser, faça seus comentários na área de texto, que serão muito válidos a respeito do assunto, como suas ideias também, ou suas dúvidas. Nós nos baseamos também no livro de Pedro Camargo, com a psicografia dele, Vinícius, Em Busca do Mestre, o artigo de Paulo Alves Godoy e de Rodolfo Caligares a respeito dessa parábola, que vocês encontram na internet, certo? E o que nós vamos comentar? Primeiro que essa parábola, ela traz muitas, vamos dizer assim, interpretações, muitas visões por serem abordadas. Primeira coisa que eu comecei a ver, que são situações diferentes, mas há reações iguais. Todo mundo que se vê numa dita situação de injustiça reage da forma das primeiras horas. Mas nós temos, assim, coisas a buscar aqui. Primeiro, para entender melhor a fala de Jesus, o meio que Jesus vivia. Quando alguém ia para a praça pública, ia para buscar emprego, estava procurando um emprego. As pessoas se reuniam na praça. Então, estar na praça
Não é estar à toa, né? Por isso que quando perguntam lá, ele diz, por que estás aqui todos os dias desocupados? Porque ninguém nos assalariou, quer dizer, ninguém nos deu trabalho, nos chamou para o trabalho. Então, quando a gente vê essas palavras, muitos interpretam de outras formas. Mas a gente vai ver que tudo vai cair no mesmo lugar. No mesmo lugar. Nós temos que lembrar, muitos colocando o senhor da vinha como o senhor, os trabalhadores da última hora como a humanidade. Nesse sentido, as abordagens são variadas. Mas o que importa nessas colocações que Mateus registra? Quem estava na praça procurava emprego. Quando os primeiros foram contratados, ajustaram um denário por dia. Quando os últimos foram contratados, ele não disse quanto dava, ele disse, vos darei o que for justo. E ninguém perguntou quanto ia ganhar. Isso é uma coisa interessante. A gente ia perguntar logo, mas o que é justo para você? Porque o que é justo para você pode não ser para mim, né? Então, esses trabalhadores que estavam na busca de emprego, veja bem, eles dizem, quando perguntam, por que estáis aqui todo dia desocupados? Então, eles já estavam procurando emprego há muito tempo. Então, quando alguém deu, eles nem se preocuparam quanto iam ganhar, queriam trabalhar. No dia a dia da materialidade da vida, a gente não é assim mesmo, né? Nos currículos, a gente chega até a botar o que a gente quer, quando envia para algum emprego. Mas todos que buscaram alguma coisa, acharam. Cada um no seu tempo. Os primeiros acharam o denário, os das outras horas, que ele sempre perguntou, e disse que ia dar o justo. Quando chegou no final da vinha, quer dizer, do trabalho em si, do local do plantio, quer dizer, podemos aqui ver que cada um foi dado o combinado e aceito. Cada um com a sua prova, sem reclamação. Podemos fazer essa ligação. Nós pedimos, combinamos na espiritualidade, está lá no Livro dos Espíritos, escolhemos as provas. Temos muitos de nós a oportunidade, a maioria de nós, de planejar a reencarnação. Há um interesse inicial quando nos somos chamados para isso, e tendo chegado assim a hora, a gente vai. Uns ficam mais tempo na espiritualidade, outros ficam menos tempo. A cada um de acordo com as suas obras, interesses e boa vontade. Isso a gente vai pensando quando vai planejando, pensando sobre o assunto. Temos também as indicações aqui, antes de pegar, vamos dizer assim, transportando essa palavra para o campo da espiritualidade, né? A gente pode colocar que o pai de família, quer dizer, o Senhor da vinha é Deus, que a vinha somos nós, a humanidade, o trabalho é a aquisição de virtudes para a nossa alma, na reencarnação. E que muitos de nós precisamos, para fazer isso, de mais tempo, para cumprir o nosso dever. Mas mais tempo, menos tempo, na primeira hora ou da última, o prêmio é o mesmo para todos. É a evolução, o gozo espiritual que vem dessa alegria de conseguirmos vencer a nós mesmos. Se isso a gente levar para a espiritualidade. Mas muitos de nós reclamamos o que temos que passar. Então são aqueles da primeira hora, né? Mas peraí, olha só, o outro chegou depois de mim, fulano reencarnou, olha lá, o rio só corre para o mar, tem tudo. Eu dou um duro danado e não consigo nada. Eu trabalho, só dá justinho no final do mês. Fulana trabalha no mesmo trabalho que eu não sei dar uma sorte, o dinheiro parece que é macho. Tem gente que diz isso, né? Meu dinheiro é fêmea. Não sei por que diz que o dinheiro fêmea não dura. Será que estão chamando a gente de gastadeiras? Alguém sabe me dizer isso? Agora que eu pensei isso. Não diz assim, não, meu dinheiro é macho. O meu é fêmea. Não dizem, minha avó dizia isso, minha mãe também. Eu ainda não pesquisei, agora me veio isso na cabeça, porque tem dinheiro que rende.
Nunca ouviu? Ah, não vem com essa, não. Jandira vive se perguntando, viu? Jandira é do meu tempo. Por que uns rendem e outros não? Será que esses que rendem eles são mais planejados? Sabem aproveitar melhor o tempo, o dinheiro, as chances? Por isso que as coisas correm com mais facilidade? O Braz acha que são econômicos. Mas transportando essa ideia para a espiritualidade, são econômicos nas coisas da matéria, mas são gastadores nas coisas espirituais. Será que é isso? Claro, mulheres econômicas. Eu sou uma delas. Tem homem gastador, né? Mas naquele tempo que surgiu isso, essa fala rotineira, né, do povo, então a gente pode acompanhar por aí, né? Ainda que de uma forma velada, aqui tem uma ideia reencarnacionista. Porque os trabalhadores da primeira hora podem ser os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perderam as oportunidades. Os contratados posteriormente podem ser os espíritos que foram gerados há menos tempo. Também podemos olhar por aí. Paulo Alves Godoy traz essa visão. Mas caminham em linha reta, sem se perderem. Ah, tem isso lá na lei de progresso. Todos os espíritos são, acho que é lei de progresso, tem que passar pela fieira do mal? Nem todos. Uns vão mais retos nas suas perspectivas. Ara, Vânia, me traz aí o livro dos espíritos. Nada como a gente está aqui conectado. Eu esqueci de botar aqui o livro dos espíritos. Para eu pegar exatamente isso. Quem puder aí também, prima, aquela parte que fala que uns vencem mais rápido sem reclamar, passam com mais obediência e resignação. Essa é muito engraçada, né, Braz? Tá certo, obrigado, Vânia. Eu acho que é na lei de progresso. Deixa eu ver se é, gente. Quem puder me ajudar, porque isso me surgiu na cabeça, que seria bom a gente agora lembrar isso. Que não sei se é na lei de igualdade, não. Eu acho que é na lei de progresso. Quando fala-se. Mas vocês vão procurando aí. Ninamil, minha ajudante. Se não for para esses assuntos, ou outro companheiro qualquer no bom sentido. Né? Lei de progresso, se não for na lei de progresso, eu não sei se é logo na lei divina, quando fala do bem e do mal. Eu não sei, Braz, quando se fala que uns não precisam passar pela fieira do mal, né? Porque há pessoas que progridem com mais rapidez, que vão reto nas suas necessidades. Eu não sei. Tem que ser na lei divina ou natural, ser na lei de sociedade. Mas depois se alguém achar, me ajuda. Porque eu não estou encontrando, não. Bom, mas vamos adiante. Depois a gente vê que se alguém puder, então vamos adiante. O importante é que a gente veja que nós podemos levar para esse campo também, né? Os primeiros poderão ser dos últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Depende da boa vontade, do interesse, do esforço de cada um. Então, quando a gente aborda essa parábola dos trabalhadores da vinha, que a gente vê aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade, que ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Então, o da última hora não estava ali, né? Olhando para o dia de ontem, né? E assim, aí o outro chegou, vamos lá trabalhar. E aí ele pensou, por uma hora só, vou ganhar um dinheirinho. Muitos companheiros são assim, né? Os companheiros
Pior que eu estou sem as minhas ajudas aqui, sabe? Estão todas lá na outra sala. A pessoa que não tem carteira assinada, os prestadores de serviços, algumas pessoas que têm autonomia, né? Que não tem. Agora eu vou ter que falar, porque vocês ficam lá e eu estou precisando de alguém catar aqui no Livro dos Espíritos as coisas. Tem que ter auxiliar aqui Eu queria que catasse quando ele fala que uns vão mais rápido, outros vão menos, mas todos chegam lá. Eu não sei se na lei de sociedade. Mas não estou brincando com vocês, pode continuar lá o trabalho. Elas estão trabalhando na outra sala, eu estou brincando com elas. Elas vieram correndo, gente. Nada como está interligado aqui de um lado para o outro. Mas o que importa é esse, que o combinado e foi aceito. Quando ele diz assim, acho que é na lei do progresso, né? Procura aí que alguém acha aí para mim. Quando ele diz aqui para nós, isso, ele diz assim, por exemplo, a gente não estava parado esperando as coisas, não. A gente estava no lugar onde se empregavam as pessoas, que era na praça. Mas ninguém queria empregar, até que um chegou e empregou. É como se a gente estivesse rodando aí pelas religiões ou pela vida, até que algo nos bateu, houve um chamamento que muitos companheiros falam. E aí a gente se dedica. Porque a gente sentiu o chamamento e aproveitou aquela oportunidade. Quando o Caibar comenta, ele já traz, não traz esse enfoque do Caligares, nem do Paulo Alves Godoy. Quando ele diz que o objetivo básico desse ensinamento propiciado por Jesus foi fazer com que seus seguidores, seus contemporâneos, vissem nessa parábola o mais irretorquível desmentido àqueles que pensam fazer com as suas ideias pessoais, anulem ou protelem a implantação das ideias universais já consagradas pela comprovação da verdade. Godoy levou por esse lado. Não adianta aqueles que chegam logo, para o final, e querer tirar aquilo que já vem no progresso. Kardec está, por exemplo, ultrapassado. Calma. A ideia universal foi testada cientificamente. O Braz quer olhar os lírios do campo? Braz, olha bem o que disse aquela parábola, tá? Não manda ninguém ficar parado não, meu amorzinho. Manda viver com o necessário. Não fazer nada não é isso que ele diz não, meu amor. Está interpretado errado. Deus mantém, mas eles na natureza fazem a sua parte. Os lírios têm que dar em determinada época. Os pássaros têm... É isso que ele quis dizer. Que mesmo quando a gente não tem as pessoas ajudando, a gente pode e tem dentro de nós condições de fazer o trabalho. Não é assim não, não é ficar olhando para o dia de ontem, não. Por isso que a gente não pode pegar os ensinamentos de Jesus e as parábolas e tal, assim, tirar do contexto. Nós temos que olhar o contexto. O que é necessário? Por que Jesus fala dos pássaros que voam, dos lírios? Por que ele traz daquela forma? Como é que os lírios, em que época os lírios se davam naquela época? Os pássaros, como é que eles faziam a sementeira ou quando não faziam? Então tudo tem um porquê. Jesus quis mostrar, segundo Godoy, que os convocados da primeira hora nem sempre são os mais animosos no desempenho das tarefas que lhes são confiadas. Porque esses criam novas ideias, criam sistemas novos, eregem esquemas, articulam propósitos menos edificantes, malbaratam valores e, sobretudo, procuram fazer salientar um personalismo, esquecido dos reflexos dos seus ensinos puramente humanos. Possam ter no processo de divulgação das verdades eternas o sustentar que é a razão primária do advento dos antigos profetas do próprio Jesus. Aqueles que mudam as coisas. Os primeiros podem ser considerados para Godoy assim. No Livro dos Médiuns, até a palestra do Leon Denis de segunda-feira está tratando sobre os sistemas. Foram criados vários sistemas do pensamento humano para se explicar os fenômenos medianímicos, né?
E as pessoas foram criando ideias, sem ver lá no Cristo o que ele já ensinava. Então nós podemos olhar dessa forma, que os trabalhadores da última hora são aqueles que se insurgem contra esses tradicionalismos das doutrinas deletérias, contra as ideias preconcebidas, contra toda forma de superstição, de fanatismo. Os trabalhadores da última hora são os cristãos novos, aqueles que atendem à voz do pastor das ovelhas, Jesus, no sentido de restabelecer na terra o verdadeiro cristianismo. Os trabalhadores das primeiras horas podem ser vistos como os primitivos, os hebreus, com seus vãos tradicionalismos, com as suas normas rígidas, suportáveis só naquela época. E foram os primitivos cristãos indecisos no tocante ao verdadeiro sentido libertador do cristianismo nascente. Né? Nós podemos ver que na Idade Medieval, né, subjugados pelo fanatismo, pelo ódio, pela vingança, mataram em nome de Deus. Degladiaram-se. Jesus não anula o esforço dos trabalhadores das primeiras horas, tanto que ele paga a eles o combinado, a cada um de acordo com suas obras. A Amanda botou, como pode se descobrir o bem do mal? Ah, sim, essa sim. O bem é tudo que conforme a lei, e o mal é infringir essa lei. Mas não é essa a questão, mas eu vou achar. Essa tem a ver. Mas o que a gente está buscando é exatamente, não sei se é porque, deixa eu ver na 166 quando fala na necessidade da reencarnação, se é ali, como a alma que não atingiu a preferência, mas não é, tem várias existem, não é aqui, é porque eu estou sem o meu livro, e o meu já abre onde eu quero. Mas a fala talvez esteja naquela questão da escolha das provas. Quando, deixa eu dar uma olhada, já que ficou todo mundo preocupado com isso, lá vou eu na 258, ver se está por ali, mas não está não. É nas leis mesmo, ou de progresso, ou de sociedade. Porque a gente escolhe o gênero das provas. E aí, não é aqui não. Mas é um momento que a gente diz... tem também não salvo sim. Se alguém olhar lá é porque eu não queria parar para ver isso, mas já que se não está na lei do progresso, está lei de igualdade. Vê se está na lei de igualdade. Vamos lá. Agora eu já estou aqui. Quando se pergunta das faculdades, desigualdades das aptidões. Porque Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens. 804 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos iguais, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. É essa. E, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de sua experiência e da vontade que lhe constitui o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoarem mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Então, das primeiras horas da última hora. Mas tem pessoas que têm muitas aptidões e não aproveitam o tempo todo para desenvolvê-los. E tem aqueles que descobrem, já não mais idosos, e aproveitam o máximo tempo com aquelas oportunidades, né? A interação das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para os desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem seu papel útil. Então ele mostra a importância da vida em sociedade, das trocas entre nós, do trabalho em grupo, e ele traz esses trabalhadores que podem ser da primeira e da última hora. Mesmo os da primeira, tendo muitas aquisições, podem não usá-las com todo o tempo do mundo. E outros, com pouco tempo, podem aproveitar melhor. Ou os da última hora terem mais aquisições e a gente não dá o verdadeiro valor. E eles aproveitarem o seu valor. Então, há várias interpretações a respeito, mas todas convergindo para o aproveitamento, para as condições essenciais de sermos trabalhadores. E qual é? O cara ficou lá na praça esperando. Os trabalhadores lá
esperando alguém vir. Hoje a gente pode ficar na praça esperando alguma coisa? A gente tem que correr atrás. E o tempo perdido que a gente ficou na praça, que não pegaram a gente para trabalhar, ou melhor, nos pegaram para trabalhar nas primeiras horas. E nós remancheamos. E aquele trabalho durou 3 dias. Né? Tem gente que faz isso. Ou então fez rapidinho para sair correndo, botou tudo por baixo do tapete. Né? O que tem na praça? Os chapas? O que é isso, Brás? É aí onde você mora? Tem isso ainda na praça? Para pegar os trabalhadores, é? Ou você está de onda comigo? O chapado... Eu não acredito, Brás. Um diz que na praça tem ladrão, outro diz que tem os chapados. Ah, não, o Brás está falando sério. Aqueles caras que carregam caminhão. Aqui se diz dos que fazem carregamento de caminhão. Ah, entendi, mano. Ficam lá na praça, não chama. Ah, entendi, viu? Aqui no Rio não dá muito mais para isso, não. Mas a gente tem que correr atrás, tem que botar currículo, tem que ir nas empresas. Não pode ficar esperando. Mas tem gente que já começa a fazer as coisas antes, estagiando, né, nas primeiras horas das oportunidades, para depois, quem sabe, na última hora de formação, já ter um local para trabalhar. Então, tudo, né, tudo tem um porquê. Mas as condições que Caibá Schutel levanta nessa parábola é importantíssimo para nós. Ele diz que essas pessoas tiveram constância, não desistiram. Foram chamados na última hora, estavam lá esperando, ninguém chamava, mas eles ficaram lá. Então nós não podemos desistir de nós mesmos, das nossas mudanças íntimas, dos nossos esforços, de domar as más tendências, de praticar auxílio ao próximo, de perdoar a si mesmo, mas também de trabalhar com os adversários e como é que aliviar essas desigualdades com os adversários enquanto estamos a caminho, juntos, né? As escolas profissionalizantes também auxiliaram muito nisso que eu falei antes, né? A Jandira diz que por isso ela nunca acreditou naquele versinho, de quem espera sempre alcança. Mas a gente tem que esperar, essa espera aí, né, ô Jandira, é aquela espera do tempo do sentimento, do tempo certo de amadurecimento. Não quer que a gente... eu corri atrás disso, daquilo, não consegui. Mas você não correu, não fez sua parte, então de repente não era a hora, não era o tempo. Né? Não é para perder a esperança, nem a autoestima, como coloca o Brás. A gente tem que ter iniciativa. Mas também não é ficar na rede, nem vendo navios, mas também não é ficarmos reclamando se não conseguimos aquilo que esperávamos. Porque a cada um foi dado o que foi combinado e aceito por nós no planejamento reencarnatório. Porque cada um tem as suas necessidades, suas dificuldades, suas provas a vencer, suas expiações a serem feitas. Então, quando a gente lê lá no Evangelho, esse primeiro parágrafo que eu li, sobre os últimos serão os primeiros, a gente reforça isso, né? Nós também podemos lembrar que Caibá fala do desinteresse. Os caras foram trabalhar, chamados lá na última hora, e nem perguntaram quanto iam ganhar. Já os primeiros não, combinaram que era o denário e tal, pelo dia de trabalho. Por isso não houve injustiça. Ele combinou aquilo e recebeu aquilo. Mas a gente sempre tem mania de olhar para o outro, né? Então aí a gente começa já a mudar a história. Não tem? A gente quer mudar a história. Então a gente já começa a reclamar. Oh, meu Deus, a minha turma, para quem me deu essa turma esse ano, vou te contar. Aí começa. Porque a colega que chegou agora pegou, eu tenho não sei quantos anos nessa escola. Poxa, antiguidade não é posto, não? Estou botando o meu exemplo. Antiguidade tem que ser posto, tem que servir para alguma coisa. Para escolher horário, escolher turma, escolher isso, escolher sala, escolher os alunos.
quando de repente nos vem aquilo que nos é necessário, importante para nós. E para eles também. No outro dia me fizeram ver isso. Não é só para você que é importante. Para eles também. Isso, Nina Mil está lembrando, né? Escolher período de férias. Ninguém quer abrir mão para quem tem filho na escola. E que o ideal é tirar em janeiro. Né? Se a companheira vai casar, ninguém quer abrir mão para ela tirar próximo. Ah, não, peraí, eu já me planejei. Então nós temos dificuldades, estamos sempre com o nosso interesse egocentricamente na frente. E não temos uma constância nessa reflexão para mudarmos como trabalhadores a vinha onde trabalhamos. Caio Bachuto também fala que as condições essenciais para os trabalhadores, além da constância e o desinteresse, é a boa vontade. Porque os trabalhadores da última hora, porque ninguém ide também para a minha vinha. Eles foram. Tiveram boa vontade, não quiseram saber se tinha mais trabalho, menos trabalho, se naquela hora eles iam ganhar menos. Estavam esperando há tanto tempo essa oportunidade. Às vezes a gente ganha a oportunidade e não percebe. Né? A Aline está colocando que no trabalho dela, o mais novo, o pessoal mais antigo, acho que o mais novo é obrigado a fazer sempre a parte que ninguém mais quer fazer. Quem é novo tem que ralar. Nós temos que ter uma experiência, um aprendizado. Se a gente olhar por aí, é importante. Né? Desde que tenha um mais antigo nos assessorando. E não, vamos dizer, depende do interesse, da intenção desses mais antigos. É nos dar experiência e eles progredirem, fazendo outras coisas melhor para a vinha de trabalho? Ou é para eles ficarem no florzô? Por isso que se fala aqui da primeira hora e da última hora com essas várias visões. Jesus não anula esse esforço. Agora, recebeu de acordo com o que fez. É aquele algo mais que a gente não quer fazer. E às vezes o que é algo mais aos olhos da matéria é o justinho. Aquele justinho que nós escolhemos na prova. Não é nem nada. A gente tem mais de dizer, eu vou ganhar bônus hora por essa aula. O Altivo dizia que a gente ainda nem zerou o que deve, quanto mais ganha bônus hora. Então, bônus hora é além. Bônus é algo além. Se eu ainda não zerei o que eu devo, como é que eu vou ter além? Tomara que eu consiga zerar, pelo menos, o que eu combinei nessa encarnação, como trabalhadora da última hora. Jogava duro nada, ele jogava certo, Brás. Por isso que ele disse lá para os jovens, numa entrevista que está até publicada na primeira ou na segunda revista do CELD, que nós temos uma revista que foi relançada esse ano de 50 anos. Revista do CELD, lá de estudo. Ele, numa entrevista com a MEAL, Mocidade Espírita André Luiz, lá do Leão Denis, ele disse para os jovens, olha, aqui não tem lugar para frouxo não, hein? Então quem é frouxo pode deixar embora, porque aqui no Leão Denis não tem lugar para frouxo. E ele nos ensinou a fazer, o que a Regina está dizendo aí. Hoje esse trabalho existe porque Altivo nos ensinou a aproveitar as últimas horas. Ele nos deu a oportunidade e está nos dando até hoje de trabalhadores da última hora. Senão, isso aqui, que é um duro danado que a gente está dando a nível material, alguns companheiros se sacrificam mais, ou sacrificam entre aspas, porque trabalhador da última hora não se sacrifica, né? Na parte material, outros contribuem, e muitos, né, contribuem na oração, na participação efetiva dos trabalhos, da presença, mas tem a coisa material, né? Que nós temos que fazer. Então, vou em que, Jandira? Fala aí que aí a gente vê se pode ajudar nas plantas. Plantou um pé de manacá, mas ele morre, ele não encara, não. Refloresce. Então é importante que a gente veja que além da constância, da persistência, do desinteresse, da boa vontade, há um esforço que fazem no trabalho que assumiram, né? Que fazem no trabalho que assumiram.
Os bons trabalhadores se distinguem por essas características. E aí Caibar traz para nós que o mercenário que trabalha pelo dinheiro, o único fito dele, a única aspiração é receber o salário. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Aos escravos do dinheiro, os operários do progresso. E na parábola, pelo que se depreende, diz Caibar, não se faz questão de quantidade de trabalho, mas sim da qualidade, ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Então é não desistir, é permanecer, é constância, persistência, paciência, tolerância. Porque o contrato é nosso, gente, e é individual. Se nós não estivermos aqui, outros estarão. Pode não ter essa característica de trabalho, mas terão outras, né? Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço. Por quê? Vieram de boa vontade, vieram com persistência, vieram querendo vir, vieram sem procurar saber o que iam ganhar. Queriam fazer, sem reclamar, sem julgar, sem comparar, se doaram. Às vezes, a gente vê, eu aprendi isso muito como assistente social, que o tempo, pouco tempo que uma mãe fica com o filho, mas dando qualidade a esse tempo é muito mais do que o dia todo, né? A gente não pode esquecer dos médiuns falidos lá dos mensageiros. Por quê? Nós todos temos um preparo na espiritualidade, ou como médiuns de atividade direta, ou todos somos médios, todos viemos com um combinado. E não podemos deixar para trás. Eu vi, Braz, que está em cima da hora. Aí, para conversar com isso sobre você, não ia dar certo. Você pode dar passo usando plantas, meu querido, mas não numa casa espírita. Vai lá para Umbanda ou para outro lugar neutro espiritualista, tudo bem, usa um recurso, não teria problema. Mas dentro do centro espírita, não, porque há uma orientação, há uma organização, né? Há uma codificação dada universalmente por vários espíritos, a vários médiuns em vários momentos sobre o mesmo assunto. E você sabe disso. Mas o importante é trabalhar. Agora, trabalhar onde se você se sente bem, conhecendo o que você está fazendo, né? E fazendo da melhor forma possível. A Caibar diz que essa parábola, em parte, dirige-se bem aos espíritas. Por isso é que eu fui no Evangelho, no capítulo 20, que eu falei para vocês, mas no item 3, quando a gente tem a mensagem de Henry Heine, Paris, 1863, e ele fala que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés, todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, pelos espíritos. Estes, vindos por último, foram anunciados e preditos desde o advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Não vai ganhar mais porque tem carteirinha de espírita, não. Porque estuda para a doutrina, não. Na verdade, aqui pergunta, estes vindo por último foram anunciados e preditos, tudo bem, receberão a mesma recompensa. Mas o que digo eu? Receberão uma recompensa maior. Sendo os últimos a chegar, ele diz que há uma recompensa maior sim, mas não aquela que a gente pensa que os trabalhadores da primeira brigaram por ter mais da materialidade da vida. Às vezes acontecem fatos na nossa vida que são alertas. Né? Nina Mil coloca que vai ser mais exigido, pois a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Como eu também lembrei, que lá no Leon Denis, Altivo também falava, quando a gente ia criar um trabalho, aí, ai meu Deus, mas não tem gente, a gente dizia. Aí ele chama fulano, ciclano, mas esse povo já tem isso, tem aquilo. Por isso mesmo, meu filho, já aprenderam a organizar o tempo. Pode chamar que eles vão dar um jeito de começar o trabalho. E é verdade, não adianta esperar chegar gente, vamos fazendo. Depois a gente melhora, as outras pessoas vêm, há uma atração, senão esse trabalho não tinha começado. E a quem não é dado nada, todos ganham alguma coisa, Jandira. Todos nós temos talentos, todos nós temos
possibilidades. Todos nós reencarnamos cobertos de apoio espiritual. Ah, tá, pensei que você estava com dúvida. Não é contra não, só estou relembrando que todos nós temos dentro de nós possibilidades. É só descobrir, só parar para querer descobrir. Porque, como diz aqui, o Henry diz que os últimos terão, sim, recompensas. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais de seus antecessores. Porque o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. A gente vê, né, quando se pergunta se o Espiritismo, na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, quando se pergunta lá se o Espiritismo será a religião do futuro, e os Espíritos dizem para nós que não, que será o futuro das religiões, porque o Espiritismo é a lembrança do cristianismo verdadeiro, né? E que por que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Porque ele vai destruindo o materialismo. E os preconceitos que as seitas, as castas, as cores, de cores e tudo que tivemos como primeiros trabalhadores da vinha. E que o Espiritismo vai, na verdade, nos mostrar que as ideias se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e terminam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Veja o paganismo. Certamente não existe atualmente quem professe as ideias religiosas daqueles tempos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram marcas que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. No entanto, sua marcha será mais rápida do que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo, sobre o qual ele se apoia, que lhe abre os olhos. É o próprio cristianismo. O cristianismo não, teve que destruir. O Espiritismo só tem que edificar. Esse é o comentário de Kardec da pergunta 798 do Livro dos Espíritos sobre essa influência do Espírito como crença comum. Então, quando a gente se vê, né, nessa vinha, quando a gente se vê espírita, quando a gente lê no Evangelho aqui, que um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que contém, como todas aquelas que Jesus dirigiu ao povo, os rudimentos da vida futura, e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro, este sim é um verdadeiro sentido das parábolas. E dessa principalmente, mostrando que todos temos que ter esperança. Porque a lei é de justiça, sim, mas há causas anteriores nas aflições e nós escolhemos as provas, aquelas que podemos sustentar com o apoio de espíritos que estão ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando, nos intuindo, e a doutrina nos amparando, dando oportunidades para o trabalho, para não ficarmos parados na vinha, na lavoura que tem que ser limpa, que tem que ser cavada, cada vez mais plantada, para que a divulgação nos enriqueça. E lá, quando fala no item 4 da missão dos espíritas, a gente vê nesse próprio capítulo do Evangelho, quando Erasto traz para nós, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, e de pregar é a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos, vossas ocupações fúteis, para a sua propagação. E de pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo falareis às pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, né? Aos tiranos domésticos, não importam, né? É preciso que regueis com o vosso suor o terreno que tendes de semear, porque ele não produzirá, nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica.
Diminui a chibata um pouco? Eu estou lendo aqui, amigo. Estou lendo no Evangelho. Pois é, como a Jandira diz, né? Tem gente que mesmo vendo não acredita. Que o mundo espiritual é o verdadeiro. Como botou o Elcio lá na resposta da 675 do Livro dos Espíritos. Tudo que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante em geral da criação é trabalho. Então nós temos que buscar o nosso trabalho. Né? Temos que buscar esse trabalho. E como diz aqui, Caibar, no final, quando ele fala, quantos espíritas andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente, ao mesmo tempo abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade. Ele não manda a gente ficar no isolamento, mas manda a gente elencar prioridades. E nós somos espíritos imortais, temos que elencar prioridades e aproveitar a última hora do trabalho. A gente não sabe se desencarna agora? Posso ter um treco aqui falando com vocês e pronto. E aí? Na Seara chega a se encontrar até os vendilhões que apregou sua mercadoria pelos jornais como mercador, na praça pública, sempre visando bastar nos interesses. Médios fazendo livros, um atrás do outro, com conteúdos que você espreme, é tudo a mesma coisa, né? Querendo botar na doutrina coisas que não são da doutrina, médios mistificadores, assinando nomes que não tem nada a ver do que eles recebem, gênios capazes de abalar os céus para satisfazer a curiosidade dos... Isso já passou, essa fase dos fenômenos, já passou, gente. Há uma outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram 104 paredes, não estudam, não leem, passam a vida a doutrinar espíritos. Só isso. Não há dúvida de que trabalham esses obreiros. Trabalham. Cada um vai receber o denário de acordo com o que fez. Não se pode comparar a obra dele, sempre uma forma de, essa novelinha, esse negocinho, esse livrinho, é espírita. Não, é espiritualista. Trata dos fenômenos, trata da comunicação, mas não traz as normas sérias, a cuidade mediúnica que o Livro dos Médiuns nos mostra, nem a profundidade do Livro dos Espíritos na área da ciência da Gênese, podendo até se elaborar com os conteúdos morais que o Evangelho nos traz. Então, não podemos lembrar, quando ele diz também, dos olhos maus, quer dizer, muitas das vezes a gente interpreta a ação do outro do nosso jeito. O cara quis fazer o bem, quis pagar igual ao outro, que o cara, de repente, da última hora, trabalhou tudo o que o outro não trabalhou o dia inteiro, ou pelo menos com pouco tempo fez o seu grande esforço e ficou procurando por muito tempo o trabalho. Os invejosos, de olho mau, que cuidam mais de si do que da coletividade, os egoístas, os personalistas, veem mal nisso tudo. E começam a dizer que Kardec está superado, que não estuda profundamente, botar suas ideias, interagir com outras doutrinas espiritualistas e querer fazer isso diferente. Né? Ou ficam entrando na sala dos outros, botando bobagem na área de texto. Então nós estamos aqui vendo que na história do cristianismo, a parábola da vinha, com os característicos de seus obreiros, o que era o que é, como diz o Eclesiastes, e o que se passou é o que se está passando agora com a revelação complementar do Cristo. Há os chamados pela madrugada, aos que chegaram à hora terceira, sexta, nona, na verdade estamos na hora 1/10. E os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar como os da hora 1/10 de outrora, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. E lá no Evangelho, nesse capítulo 20, no item 2, no 4º parágrafo, a gente vai terminando o nosso estudo, lembrando que eles dizem aqui, bons espíritas, meus bem-amados, Constantino Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, sois todos trabalhadores da última hora. Empregai bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constituem a eternidade.
saber aproveitar o tempo e as situações, né? Não podemos nos permitir a deixar passar a oportunidade. Não, igual o óbolo da viúva. A cada um será dado segundo as suas obras. Há um aspecto objetivo do óbolo da viúva. Ela deu aquele pouquinho. Mas há o subjetivo. Ela aproveitou o máximo que ela podia para aquele tempo, aquele momento, a sua constância em doar, o seu trabalho, as suas ações no bem. Aí os que clamarem contra a vontade do Senhor da vinha, ai deles, ai dos malandros, dos mercenários, dos inscientes, quer dizer, aqueles que usam até seus dons para momentos com dificuldades, a usarem isso e atrapalharem os demais, né? Nós estamos mesmo ouvindo esse apelo, nós estamos mesmo mostrando que fomos contratados mais tarde, mas tínhamos e temos disponibilidade para o trabalho. Quando o Senhor da vinha nos convoca, nós temos que aceitar prontamente. Quando prestamos auxílio às pessoas de forma diferente, ajudamos ou com quantia. Porque quando a gente presta um auxílio a alguém, a gente não dá sempre a mesma quantia para todos. Às vezes a gente, aquele precisa mais disso, aquele mais daquilo, essa roupa mais nova, essa fulano não cuida. Até a gente não dá a mesma coisa para as pessoas diferentes. Mas não cometemos injustiça com isso. Nós temos liberdade para distribuir os recursos da maneira como entendemos mais acertados. Também quando auxiliamos as instituições beneficentes diversas, nós não cogitamos retribuir a mesma cota a cada uma delas. Consideramos o volume de serviço que presta à comunidade, as dificuldades, e aí é que a gente outorga o nosso apoio. Não é injustiça. Então, Jesus valorizou isso. Não foi injusto com os da última hora, nem está sendo com os da primeira. Ele valoriza a boa vontade, a disponibilidade na convocação, o atendimento pronto, sem preocupação com a retribuição, a recompensa a ser obtida, né? Na verdade, mostra para nós que sempre vai ser compensador. Não podemos ter esse interesse. O que eu vou ganhar com isso? Somos obreiros, temos que virar servidores. Obreiro que obra, faz a obra, tem que lutar. Servidor já faz pelo amor mesmo ao trabalho. Como diz o Braz, o amor é a mola mestra da claridade plena. Quando está pronto o trabalhador, a obra aparece. Isso a gente sabe. Portanto, vamos botar nossa enxada para trabalhar, né? Vamos trabalhar do jeito que a gente pode, do jeito que a gente sabe, mas vamos trabalhar. E não vamos ficar um olhando para o outro para ver se o outro está fazendo mais ou menos, melhor ou pior, que a gente tem que ser o pioneiro. Não, vamos trabalhar juntos, né, solidariamente, principalmente nesse momento em que o planeta está realmente passando pelas grandes transformações. E nós temos que fazer parte dessa transformação, nos transformando. Né? Que o Senhor Jesus continue com todos, que os amigos espirituais, Caibara e os demais, amigos benfeitores de todos nós, possam receber de nós todos o nosso carinho, a nossa gratidão, com esse pouco que a gente pode fazer, né? Para dar mais força à continuidade do trabalho. Né? Não, bota cabo na enxada, Braz. Né? Nosso amigo Bausch vai fazer a prece final, que eu soube. Levanta a mãozinha aí, Bausch. Estou esperando para te passar o mic. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? O som está ok? Bem, meus irmãos, é um prazer estar com vocês novamente. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelas tuas informações, Verusca. Como você sabe facilitar um tema, como você realmente nos ajuda muito. Que Deus te abençoe. Bem, como o tema fala muito sobre trabalho, nós sabemos que nós estamos realmente num mundo que é uma escola, que é uma oficina, que é um hospital. Mas precisamos
iniciar esse trabalho em nós mesmos, procurando nos conhecermos profundamente e então descobrirmos que Jesus está conosco, que Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, colocou em todos nós a lâmpada maravilhosa para que nós pudéssemos manter a nossa luz acesa, fazendo com que possamos ser uma lâmpada em que a nossa claridade beneficia a nós como todos aqueles que convivem ao nosso redor. Por isso nós aqui estamos, Senhor, agradecidos pelo conhecimento que já temos da nossa responsabilidade para a nossa autorreformulação. E esse trabalho deve ter início em nós mesmos, buscando apaziguar o grande adversário que temos, que somos nós, buscando semear as sementes que estão guardadas no nosso coração, a semente do amor, a semente do perdão, da fé, da esperança, da paz, da harmonia, da indulgência, da benevolência, da misericórdia, da caridade, da fé e da esperança. Precisamos sim, Senhor, semear a todos que convivem conosco, buscar, Senhor, a compreensão, buscar a alegria e estarmos sempre gratos por tudo que nos ocorre, porque sabemos que essa escola, ela é plena de conhecimento para nos fazer entender da realidade da vida, da verdade da vida. Uma oficina de trabalho onde nós viemos aqui justamente para nos moldarmos no sentido da busca do progresso, da evolução e da felicidade plena. Sabemos que também estamos aqui hospitalizados em busca da nossa cura, da cura das nossas mazelas, das nossas imperfeições. E por isso, Senhor, precisamos utilizar sempre o fruto do perdão, a iniciar por nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos faça agora vibrar no favorecimento daqueles que não têm as oportunidades que nós temos, daqueles que ainda perambulam pela vida sem saber a verdade do caminho, sem conhecer ainda, sem enxergar as pegadas do Mestre. Para aqueles que sabem de Jesus, mas que não confiam ainda em segui-lo. Por tudo isso, Senhor, nós pedimos, nos fortaleça, nos faça, sim, sermos instrumentos de progresso, de evolução, de amor e de caridade. Fique conosco, Senhor. Fique conosco hoje, agora, sempre. Que assim seja. Agradeço a todos uma boa noite. E muito obrigado, Mana. Muito obrigado, Minamil. Muito obrigado, Verusca. Foi um prazer estar com vocês.